que Deus é um Deus de surpresa. Deus é um Deus que trabalha com as coisas que não aparecem. Deus é um Deus que trabalha com coisas pequenas. Deus é um Deus que trabalha com coisas insignificantes. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, no livro de 1 Crônicas, aqui no capítulo de número 4 e versículo de número 9, eu entendo aqui que está se retratando, está se falando dos descendentes de Davi e os descendentes também de Judá. Aqui está falando sobre a genealogia, mas eu posso entender que no meio de tanta gente, fulano gerando a ciclano e ciclano gerando a Beltrano, eu posso entender que aqui é um homem que se destaca porquanto ele não se conformara com a vida ruim que levava. Eu posso observar que os demais nomes que estão escritos aqui, você pode contemplar e pode entender que apenas falava de um gerou o outro, mas ninguém tinha uma história para contar, ninguém tinha nada para dizer, até mesmo nada foi mencionado, ninguém fez nada de prodigioso, a não ser o tal de Jabes. Eu posso entender que esses que estão aqui mencionados na Bíblia Sagrada eram homens e até mesmo eram mulheres que simplesmente estavam conformados com a vida que levavam, estavam simplesmente conformados com o âmbito que viviam, estavam simplesmente conformados com a vida que levavam, estavam acostumados a ver casamento destruído, mas tudo bem, tudo saindo de mal a pior. Eram pessoas que estavam conformadas com a vida que levavam, não acreditavam, não criam, não tinham a certeza que poderia Deus levantar a vida deles, não tinham convicção, não tinham objetivo, não tinha até mesmo no seu coração sentimento, mesmo vendo que os seus sonhos estavam indo assim de mal a pior. Eu posso entender que eles não estavam muito preocupados, eles não estavam muito preocupados com a vida que levaram, mas a Bíblia diz que agora, dentro de todos esses homens aqui mencionados e mulheres aqui mencionados dentro do capítulo 3 e do capítulo 4, eu entendo que aqui aparece um homem na história que havia não se conformava com a vida que levava, embora o seu nome chamado Jabes, que significa aquele que causa dor, aquele que causa sofrimento, mas a Bíblia diz que agora ele olha para Deus e ele não se conforma. Eu posso entender que a Bíblia revela que ele começa agora então a invocar, e ele invocou a presença do Deus de Israel. E eu aprendo que para a gente invocar não é a mesma coisa que clamar, orar não é a mesma coisa que invocar, pedir, suplicar não é a mesma coisa que invocar. O que é invocar? Irmão Natanael, invocar é você se sentir irado com a vida que leva e você colocar em nome de Jesus um bom final da história e dizer: a partir de hoje eu não quero mais saber de fracasso, a partir de hoje eu não quero mais saber de derrota. A Bíblia diz que já não se conformou, embora o nome seja um nome de maldição, mas ele diz: eu não quero carregar essa maldição sobre mim, porque eu não sigo simplesmente desse barro, desse bronze, desse aço, mas eu sigo o Deus Todo-Poderoso como Israel, e eu recebo minucias atuais de pessoas que olham para dentro da Bíblia Sagrada, pessoas que comparam e leem a Bíblia Sagrada
E ele irritado com o diabo, ele irritado com Satanás. Irmão, o crente pode se irritar com o diabo, pode. O crente pode se irar contra Satanás, pode. Ele é o meu adversário e você tem que se irar contra ele e dizer: Satanás, a partir de hoje eu vou passar a crer mais na revelação, eu vou passar mais a crer no objetivo da palavra do Senhor. Irmão, milagre não foi só para Gideão, milagre não foi só para Josué, milagre não foi só para Jesus, milagre não aconteceu só na vida da samaritana, milagre ficou para aquele que tem coragem de mudar de vida pelo poder da palavra.
depois que Jabes tomou uma atitude de fé, mais nada ficou até mesmo diante dele. Todas as muralhas, todas as barreiras, todas as desilusões da vida dele mudaram. Ele não tinha mais fracasso para contar. E eu posso entender aqui nessa noite que você vai abrir a boca, você vai voltar, e a partir de hoje não vai ter barreira, não vai ter cabeça, não vai ter sonho, não vai ter luz de fé. Pode ele vir para levar e demanda de ferro, ele não vai suportar o poder de Deus, vai dar a sua vida. Nessa noite, porque ele é Deus, ele é Deus. Eu entendo, irmão, Davi, eu estou pregando sobre 7 quedas, o teu inimigo irá levar diante de ti. Quando abrir a boca para glorificar, abrir a boca para agradecer. Quando eu olho a história de Davi versus Golias, eu entendo que a Bíblia Sagrada menciona que Davi, quando chega lá no vale, Davi estava em cima do monte, monte fala de oração, monte fala de súplica, monte fala de objetivo espiritual. E eu posso entender que começava Golias lá no fundo e estava afrontando lá no vale, estava afrontando o exército de Deus. Os filisteus estavam lá afrontando o exército de Deus. A Bíblia diz que Davi, ele ficou irado, Davi, ele ficou apavorado. Ele disse: quem é esse incircunciso, até mesmo tentar acabar com o povo de Israel? Esse incircunciso aí está falando que sabe que pode, e está perguntando se não tem fome aqui em Israel. Ele dá uma olhadinha para a fileira do Israel e ninguém queria lutar com Golias, porque o homem de 2,90 m estava armado até os peitos, ninguém tinha coragem. Mas a Bíblia diz que ele agora diz assim: não, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E quando ele menciona essa palavra, eu ia levá-lo até o rei. E a Bíblia Sagrada diz que quando ele chega lá, o rei dá umas armaduras para ele, mas ele não é acostumado com aquele tipo de armadura. Sabe por quê? Porque cada pessoa tem uma armadura diferente. O seu inimigo não vai ter a arma se você estiver usando a arma do seu inimigo. O inimigo não vai ter medo de você se você estiver usando a arma do seu. Não. O inimigo vai ter medo de você quando você começar a usar a autoridade de Deus pela sua vida. Se Deus deu essa autoridade para você, se Deus deu essa arma para você, se Deus deu essa armadura para você, é porque com essa armadura não vai conseguir vencer o seu inimigo. Não seja qualquer coisa, mas seja você mesmo. A batalha choqueira a sua. E eu posso entender, irmão, que ele disse que ia lutar. Ele tira aquela capa toda, ele tira aquela armadura toda. E a Bíblia Sagrada diz que ele agora ele vai e pega a funda. É a única coisa que ele sabia usar. Ele pega a funda. E quando ele pega a funda, ele desce agora no vale. Ele pega por exemplo 5 perninhas. Pessoas dizem que é o nome de Jesus. Pessoas dizem que é vários nomes dentro da Bíblia Sagrada. Mas eu não quero saber que nome são. Eu só sei que ele disse que ele ia em nome do Senhor dos Exércitos. E a Bíblia diz que quando ele vai descendo no vale, quando ele vai descendo no vale para lutar contra aquele gigante, o gigante já começa a caçoar, já começa a falar mal dele. E diz assim: ei, por acaso eu sou cachorro? Por acaso eu sou até mesmo cachorro para te ver? Até mesmo do pedaço de pau ainda não. Mas ele disse: não, eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. E a Bíblia diz que quando ele começa, ele pega a funda, ele agora começa a girar aquela funda. Aleluia! Ele começa a girar, ele começa a girar que não pode. A Bíblia diz que agora quando ele solta a pedra mata o gigante. Mas o segredo espiritual dessa mensagem está aqui. O gigante levando uma pedrada na cabeça, levando uma pedrada para Deus sobre a sua cabeça. A Bíblia diz que ele não caiu até mesmo para trás. Ele caiu para frente, sabe por quê? Porque eu creio que acredito assim. O que ele diz até depois de morto vai ver que Deus é e Deus é a tua vida, é a tua vida, é a tua vida. Ei, irmão, o diabo estava te apontando, não vai adiante, você não ia conseguir. Esse demônio vai ter que até mesmo cair, postado e cara no pó. E reconhecer que Deus é na tua vida. Aleluia! Eu observo a vida de Josué quando eles vão para tentar tomar a terra de Jericó. E a Bíblia diz assim: que quando até mesmo eles vão, Deus diz para eles que era para eles rodear a cidade durante 6 dias, rodear apenas uma vez por dia. E quando chegar no 7º dia, era para rodear 7 vezes. E aqui está o segundo segredo: a segunda queda do meu inimigo vai levar diante de ti, porque a Bíblia
menciona que as muralhas caíram, mas a Bíblia não menciona que as muralhas caíram. Talvez tenha uma muralha diante de você, talvez tenha uma muralha diante da sua vida, e você não está conseguindo alcançar o teu sonho, você está olhando para a muralha e não está conseguindo enxergar o que Deus tem na frente para você, mas nessa noite o teu Deus vai abrir a terra, vai dominar essa muralha, porque a muralha não caiu no lado nem no outro, a muralha foi afundada, e o povo passou por cima da muralha, mas a vida de Deus é rei, essa muralha não tem amor. Eu olho para a vida de Daniel. Aqui está o terceiro segredo. A Bíblia diz que por causa do Deus de Daniel, a história nos revela que foi formado um Egito real. E a história vai nos mencionando, dizendo que por causa que através de Daniel e buscar a presença de Deus, buscar a presença do Senhor, ele foi condenado a ir para a cova dos leões. Aqui está o segredo do tremendo, o segredo tão profundo, o segredo tão inefável, para aqueles que acreditam que Deus pode fazer o possível pela sua vida. Ele entende que quando Daniel entra na cova dos leões, a Bíblia diz então que leões, se nós formos olhar para a nossa atualidade, nós formos olhar para o contexto da Bíblia, ela não fala de leão, fala de demônios, fala também de Satanás, e a Bíblia diz assim, que quando Daniel entrou na cova dos leões, os leões tiveram que jejuar, e aqui está mais o segredo, o teu aniversário vai ter que jejuar, para ver Deus levantar a tua vida, o teu aniversário vai ter que ficar sem poder, vai ter que poder, não vai ter que comer comida nenhuma e nem beber água, e vai ter que dizer, eu estou jejuando, porque tem alguém aí que é poderoso, está na presença de Deus, está na presença do Altíssimo, e quem eu posso botar ele, aqueles que estavam me apontando, aqueles que estavam dizendo que você não ia conseguir, não tem fazer a sua vida de coração, não precisa me atingir, não precisa me entrar na parte de você, a você que está fazendo, não tem a dizer do coração, não tem a sua vida, não acredita, não acredita, não acredita, não acredita, levanta a mão e acorda. Eu olho para a vida de José, aleluia, até está o quarto segredo. A Bíblia diz que por causa da fidelidade de José, a história nos revela que ele foi parar na cisterna. Por causa do sol ele foi parar na cisterna. Na cisterna ele foi vendido como escravo. Escravo ele se tornou mordomo. E até mesmo depois de mordomo, ele foi parar na prisão. E na prisão ele foi parar em governador. Mas o que mais me chama a atenção é que aqueles que venderam, aqueles que caluniaram, aqueles que até mesmo venderam e maltrataram José, foi aqueles mesmos que tiveram que pedir misericórdia para José vender comida. O que tu está querendo dizer com isso, irmão Israel? Aqueles mesmos que não estão acreditando no teu ministério, aqueles mesmos que não estão acreditando na tua vitória, eles vão ter que pedir por misericórdia, me dá água para me beber, me dá comida para me comer. Sabe por quê? Não tem que reconhecer que Deus pela sua vida, não tem que reconhecer, não tem que reconhecer, não tem que reconhecer, cadê o Senhor que acredita na nessa vida estamos voltando de prova, estamos voltando de luta, de perseguições da aflição. Quantas vezes não foi só eu, quantos pregadores, quantos homens de Deus já me disseram, Senhor, eu prefiro a morte por causa da luta, da aprovação, mas Deus não quer te dar a morte, porque os seus inimigos vão ter que ver você ser exaltado. Se o teu inimigo não poder Deus matar, ele não vai contemplar a tua vitória. É como isso, meu menino, os seus inimigos vão ter que estar sentados nas cadeiras, e você está em cima do palco, em cima do mundo tratando, sabe por quê? Aí vão ficar chupando dele, vão dizer verdadeiramente Deus é a vida dela, verdadeiramente Deus é a vida dele, verdadeiramente nós estamos enganados, verdadeiramente Deus está fazendo milagre na vida dele, verdadeiramente ele tem um chão de Deus na vida, e você acredita lá, não? Você olha para a vida de Sadraque e Mesaque e Abednego. Aquele tempo lá no segredo, a Bíblia diz que eles pediram, o rei pediu
Isaac Abimelech tinha sido instruído que só era para adorar a Deus, que só era para adorar o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que eles vão parar dentro de uma fornalha, mas quando eles saíram, até mesmo de dentro da fornalha, porque ele dizia: o negócio não é mais adorar a estátua, o negócio não é mais adorar Israel que eu fiz, o negócio é vocês adorar o Deus que está lá e Isaac Abimelech. Aqueles que queriam fazer você se prostrar diante da luta, diante da pressão, diante da aprovação, que estavam batendo palma para Deus ou para cá. Você dizia: agora eu sei, só que eu sei, depois ele acorda, depois ele acorda. Quando eu olho para a vida de Paulo, eu entendo aqui, a Bíblia diz que ele era perseguidor do Evangelho, ele perseguia, ele não poderia ver pregador pregando a palavra de Deus, ele não poderia ver até mesmo um pregador falando de Jesus e pronunciando a palavra do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que ele agora ele era perseguidor, ele só queria perseguir o povo de Deus, mas quem mexe com uma coisa no problema, quem mexe comigo, quem mexe com você, não vai dar certo para ele. Porque tem gente que acha que mexendo com nós, mexendo com o problema, mexendo com ele, está mexendo só simplesmente com os irmãos que está com uma gravação
Só você que acreditou que o teu inimigo vai ser derrotado. Só você que acreditou que Deus vai mudar a tua vida. Coloque essas cadeiras para trás, irmãos. Lamacachou, de pastor, me canta na bagarabachou. Uribicanda na baixa, irmão, é começo da campanha evangelística. E Deus já quer saturar a tua vida com a glória, para dizer para você que chega no teu inimigo zombar de você, chega no diabo sapatear, chega no diabo bater palma e dizer está derrotado, irmão. É tempo de vitória. Vem mais para frente, vem mais para frente, vem mais para frente. Labacalabacheia, labacalabacheia, eu quero os irmãos desse lado e as irmãs desse lado aqui, ó. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Eu apurei a mensagem para ver Deus trabalhar ainda aqui nesse lugar. Tira mais bola na mão, irmão. Mas Deus disse: não é por eu falar que sereis ouvidos. Levante a tua mão para cima. Você que acredita que o teu inimigo vai cair por terra. Tira na cara, vai cheio na dúvida. Você falou, vai, irmão. O me canta lá, meu Deus do céu. É uma noite que o diabo está tomando, está tomando. O diabo está tomando aqui nessa noite, está tomando. Aquele demônio que te afligia, aquele demônio que fazia você sofrer, aquele demônio que te vinha te perturbando na sua casa, aquele demônio de macumba, de feitiçaria, aí a pessoa conserta que o demônio aqui ainda, porque tem libertação para acontecer aqui nesse lugar. É mudança de história, é mudança de história, é mudança de história. Deus vai levantar ministério de pessoas aqui. Deus vai levantar ministério de pessoas aqui. Eu falo contigo nessa noite porque eu sou Deus. Eu sou o Senhor. Eu tenho contemplado as tuas orações. Eu tenho contemplado a tua petição. Filha, dentro de poucos dias